A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs em Cristo. Aqui quem vos fala é o irmão Jeremias Lopes e estou aqui para trazer um tema muito importante para os nossos dias, que é a corrupção do mundo e a santificação dos santos. A corrupção do mundo e a santificação dos santos. Texto bíblico para nós aprendermos é a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículos 15 a 17, que nos diz: Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A introdução eu coloquei desta forma. Esse versículo é muito conhecido por nós leitores da palavra de Deus. Mas, para entendermos de fato o que João quer falar inspirado pelo Espírito Santo, precisamos ver um pouco do contexto. João escreve essa carta com alguns propósitos. Quero ressaltar os 4 iniciais da carta. Primeiro, João escreve para ressaltar aos irmãos que de fato ele andou com Jesus, muito mais do que andou ou conheceu, ele tocou em Jesus. Isso está nos primeiros versículos da epístola. O que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada e a nós a temos visto, e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Veja, João destaca: contemplamos, apalpamos, estivemos, tocamos e foi manifestado a nós o verbo da vida. Então João, ele mostra aos irmãos que ele não só andou, não só conheceu, mas ele teve intimidade, contato pessoal com o verbo. João mostra que ele pregava o que ouviu e viu. Versículo 3 da epístola, capítulo 1. Sim, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Olha o princípio. João destaca: irmãos, eu estou anunciando, ensinando aquilo que de fato eu ouvi e vi com os meus próprios olhos. Terceiro princípio que João destaca aos irmãos e o motiva a escrever: João escreve para que os irmãos que lerem a carta possam se alegrar nas promessas de Jesus. Capítulo 1, versículo 4. Estas coisas vos escrevemos para que o nosso gozo seja completo, nossa alegria seja completa. O apóstolo escreve para que os irmãos tenham conhecimento e não sejam enganados pelos falsos ensinos também, que é o versículo 26 do capítulo 2. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. Quanta informação João ele vem trazendo já no início da sua epístola. Ele já vem explicando as motivações pela qual ele escreveu a epístola. Mas o que João anuncia? O versículo-chave que podemos utilizar da sua epístola como o versículo base, central, é o versículo de número 7 do capítulo 1, que diz assim: Mas se andarmos na luz, como ele, Jesus, na luz está, olha só, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por que eu penso que este versículo é de fato o versículo-chave de toda a epístola? Porque nós temos aqui algumas referências que aparecem em toda a epístola. João fala muito de luz. Esse versículo fala: se andarmos na luz. Esta epístola fala muito de comunhão. E este versículo traz: se nós andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros.
E esta epístola também fala acerca da purificação dos nossos pecados no sangue de Jesus, Filho de Deus. E esse versículo diz: "E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado." Os três assuntos levantados em toda a epístola, João escreve num único versículo: andar na luz, ter comunhão uns com os outros e a purificação dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. Então nós temos aqui um assunto muito importante a respeito da santificação, que é ter comunhão uns com os outros. Observe todos os capítulos, vamos lá? Capítulo 2: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Veja que João não fala aquele que diz estar na luz, mas odeia o ímpio, odeia o perseguidor. João não fala assim. João fala seu irmão, até agora está nas trevas. Então, comunhão entre irmãos, entre homens. Capítulo 3: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Amor entre irmãos. Capítulo 4, versículos 7, 8, 21. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E dele temos este mandamento. Qual mandamento? Que quem ama a Deus, ame também o seu irmão ou a seu irmão. Comunhão com os irmãos e Deus. Capítulo 5, versículos 1, 2 e 3. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é nascido. Nisto, conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos ou pesados. No fim da sua fala, João ressalta novamente, lá no capítulo 5, versículo 13, estas coisas vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Então olhe só o que João levanta em toda a sua epístola. A crença em Jesus nos faz amar, porque o amor é o princípio do cristianismo. O amor é o princípio, é a base da fé cristã. A crença em Jesus nos faz amar. Então João diz: eu escrevo só para quem crê em Jesus, só para aqueles que de fato amam a Jesus e ao irmão e ao próximo. Por quê? Porque os próprios versículos destacam: aquele que não ama seu irmão não ama a Deus. Aquele que ama a Deus deve amar o seu irmão. Ou seja, é impossível amar a Deus e não amar o seu irmão. É impossível amar o seu irmão e não amar a Deus. As duas coisas andam em sintonias ligadas. A obra que Cristo realiza em nós nos faz amar. Em um resumo superficial, João está falando que Jesus veio em carne e nos amou em sua carne. E nós devemos amar o irmão em nossa carne em vida. Por isso, conseguimos entender o que lemos. O que nós lemos? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo são coisas passageiras, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Estas coisas não vêm do Pai, mas vêm do mundo. Ora, o mundo passa, sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Que vos ameis uns aos outros, este permanece para sempre. Não ame o mundo. Por que não amar o mundo? Porque o amor não deve ser direcionado para fora, mas deve ser direcionado entre os irmãos. O princípio do cristianismo é esse, é que nos amemos uns aos outros. Mas Jeremias, eu devo amar o pecador? Sim. Eu devo amar o ímpio? Sim. Eu devo amar aquele que é escarnecedor? Sim, você deve. Mas você só vai conseguir amá-los se você amar os de dentro
primeiro. A transformação começa dentro. Jesus salva, alcança e o amor nasce entre os irmãos. Por quê? Porque agora somos uma família, somos um povo só, um rebanho só, um céu só, um pastor só. Estamos indo em uma só direção, porque só há um caminho, só há uma porta, só há um lugar de chegada. Por isso, o amor deve ser direcionado dentro, não fora. Então não ame o mundo, não ame o sistema, mas ame entre vocês. Por quê? Por que não pode direcionar o amor para fora? Porque o mundo e as suas concupiscências, aquilo que tem lá fora, vai passar. São concupiscências de carne, olhos e soberba da vida. Veja, concupiscência da carne. Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Desejos da carne são vontades descontroladas que afastam a pessoa da vontade de Deus. Concupiscência dos olhos, Provérbios 27:20. Os olhos do homem nunca se satisfazem, sempre querem mais. É o desejo exagerado por aquilo que se vê, gerando inveja, cobiça e insatisfação. Soberba da vida é a Provérbios 16:18, a soberba procede à ruína e a altivez do espírito procede à queda. A soberba da vida é o orgulho, que faz a pessoa confiar mais em si mesma do que em Deus, hoje conhecida entre todos como ostentação. João descreve aos irmãos ainda mais. Versículo 19 do capítulo 5. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A palavra jaz, no original grego, transmite a ideia de estar deitado, dominado, submetido. João ensina que a humanidade sem Deus vive espiritualmente cega, influenciada pelo pecado. Assim conseguimos compreender o porquê desses versículos, quais? Efésios 2:2 fala do príncipe da potestade do ar, atuando nos filhos da desobediência. João 12:31, Jesus chama Satanás de príncipe deste mundo. Romanos 12:2, Paulo diz para não se conformar com o mundo, mostrando que o mundo, o sistema, está na mão do maligno. Isso fica evidente um pouco mais abaixo, quando ele diz no versículo 17, ora, o mundo passa, sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, atuando por onde conhecemos que é a última hora. Aí ele diz assim, olha só, saíram dentre nós. Saíram, isto é, amaram o mundo, mas não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos, o que acontece? Teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestassem que não são dos nossos. As concupiscências são passageiras, por isso que o amor não deve ser empregado. O mundo passa, suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qual é a vontade de Deus? Versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que vos ameis uns aos outros. Por isso que João diz, não coloque o amor no sistema, não coloque o amor lá fora, não coloque o amor no que os seus olhos têm prazer, não coloque amor na onde os seus desejos são impulsionados, não coloque amor na ostentação, mas coloque o amor dentro, no meio, em torno de vocês, porque esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, ou seja, vocês ouviram da boca do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus. João estava dizendo, irmãos, o mundo passa, mas esse irmão que está do seu lado, não. O mundo acaba, mas a nossa comunhão, não. O mundo terá um fim com as suas concupiscências e com os seus desejos, mas o amor não passará. O mundo vive na morte, mas nós vivemos no mundo em amor, servindo com amor, expressando amor. O mundo vive na corrupção do pecado e nós devemos nos santificar
no Senhor Jesus que nos amou. E aí nós temos um ponto muito importante. O que tem a ver a minha comunhão com os irmãos com santificação. Analise esses versículos. Capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama a seu irmão. Então é só você inverter o versículo. Aquele que não ama o seu irmão não pratica a justiça. E aqueles que não praticam a justiça não são filhos de Deus, mas são filhos do diabo. Olhe só o capítulo 3, versículo 18 e 19. Preste atenção. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obras e em verdade. Nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Porque muitas pessoas estão com o coração aflito, amargurado, pensando se é salvo ou não. Por quê? Porque a nossa comunhão, a nossa relação entre irmãos diz se somos ou não somos. Porque a nossa comunhão reflete na nossa santificação. Me prova, capítulo 1, versículo 1. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o que acontece? Olha só, essa expressão e é um ato contínuo, é uma expressão de continuidade. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica, santifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, a expressão confessar é entre nós, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O amor nos leva à paz e a paz nos leva à santificação. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Veja que Hebreus fala exatamente aquilo que João acabou de falar. Nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Ou seja, se nós nos amamos uns aos outros, não em línguas, mas por obras e em verdade, nós temos um coração tranquilo. Mas quando nós não temos paz, e nós não andamos em unidade, e nós brigamos e criamos raiz de amargura, ela nos perturba e nós não temos o coração tranquilizado. Por isso, nós precisamos nos santificar em um mundo de trevas. Como? Como nos santificar neste mundo de trevas? Primeiro, não ame o sistema do mundo. Amar é ter ligação, apego, ter por precioso ou valioso. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sistema pecaminoso, sujo das trevas. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Onde está o apego? Onde está aquilo que é precioso? Onde que está o foco do valioso? Na lei do Senhor, e nela se medita de dia e de noite. Este que faz assim será bem-aventurado. Mas aquele que ama o sistema, conselho de ímpios, caminhos de pecadores, roda de escarnecedores, serão como uma planta seca, como uma erva que cresce rápido e se acaba em nada. São tocadas pelo vento, são dissipadas com facilidades, mas aqueles que colocam amor na lei são como árvores fortes, enraizadas, que não passam, mas permanecem, ela e os seus frutos. Fuja das concupiscências,
Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não vos enganeis, ou seja, abre aspas, não pense que é diferente, meus amados irmãos. 1 Pedro 1, 14 e 15. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinham em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Permanência no Senhor Jesus. 1 João 2, 28 e 29. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não ficamos confundidos diante dele na sua vinda. Não sabeis que ele é justo? Sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Versículo 6. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Então observe que João ele vai trazendo expressões de santificação. Ele traz, irmãos, vocês querem ser santos? Então aprendam a andar como Jesus, a viver como Jesus e a amar a Jesus e não ao mundo. E ele diz assim, aguardem a sua vinda. Quem aguarda se mantém limpo. Ele diz na sua epístola, já mostrando a conclusão. Contudo, é um novo mandamento que vos escrevo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Portanto, que desde o princípio ouvistes, o que é que vocês ouviram? Ameis uns aos outros, vivam em comunhão, tenham santificação, permaneçam em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também vos permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez. Qual é? A vida eterna. Então observe que o mundo está em corrupção, mas os santos se santificam. Como? Na comunhão, no amor, na unidade. Os santos se santificam como? Permanecendo nos ensinamentos de Cristo, vivendo como ele nos ensinou a viver, como Jesus nos ensinou a viver. Sejam unidos. Observe todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e o próprio João. Você sempre vê Jesus ensinando acerca da unidade, da comunhão. Quando alguém queria ser maior, Jesus mostrava que todos eram servos de todos. Nas parábolas contadas, Jesus ressalta que aqueles que são dele andam em unidade. Então, se você quer ser salvo, se você quer esperar a vinda de Jesus, se você quer ter as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, entenda que você precisa manter comunhão com os irmãos. Se você não tiver comunhão, você não tem santificação. Se você não tem santificação, o mundo te corrompe. Se o mundo te corrompe, você ama o mundo e o amor do Pai não estará em você. Mas aquele que ama o seu irmão verdadeiramente ama a Deus e o amor do Pai está nele e ele pode aguardar a vida eterna. Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração sobre esse tema, a corrupção do mundo e a santificação dos santos.